é o Abel Ferreira, que inclusive manda um recado para o Renato Gaúcho, porque o Renato, na última entrevista coletiva, depois da vitória do Flamengo sobre o Fortaleza, entre outras coisas, no fim ali da coletiva, falou sobre, criticou uma informação dada por um jornalista sobre contusões ou não contusões de jogadores do Flamengo, e aí disse que não ia falar o nome do jornalista, mas que numa próxima poderia falar. E aí o Abel ontem mandou esse recado para o Renato, dizendo que ele também, se ele precisar, ele vai mandar o nome de pelo menos 4 jornalistas. Vamos ouvir então, aspas aí para vocês da imprensa, para o Abel Ferreira. Mas eu não queria terminar esta entrevista sem mandar aqui um abraço ao meu amigo Renato Gaúcho e dizer-lhe que tenho aqui 4 nomes, quando ele for dizer o nome dos jornalistas. Eu vi a última conferência dele, porque gosto dele, acho que é um dos melhores treinadores brasileiros. Quando ele for falar o nome dos jornalistas, me diga que eu ligo para você para lhe dar mais 4 nomes, porque temos que fazer jornalismo sério, verdadeiro, seja para criticar, mas seja dizer a verdade. Nós vivemos a nossa vida com a verdade. E, portanto, Renato, depois falamos, dentro de campo discutimos, lutamos pela vitória das nossas equipas, mas tenho aqui mais 4 nomes para te dar, para quando tu falares em mais 4. Tá aí. O Irlan, inclusive, ele falava sobre isso, né? Falando sobre esses ataques do Abel Ferreira à imprensa, e tivemos mais um desses ataques aí, o Irlan. Pois é, e assim, junta numa coleção, né? Uma caixinha cheia de eventos parecidos, né? Cheia de episódios parecidos. É muito complicado, né? A gente não sabe nem ao certo, eu particularmente não sei em detalhes que tipo de insatisfação ele tem com que tipo de jornalista. Eu acho que é um tipo de postura pouco profissional, né? Eu acho que ele podia evitar esse tipo de situação. A cobrança em cima dele é por resultado em campo, né? Se ele tem provocado algum tipo de insatisfação pelo que ele tem se apresentado, como ele tem se apresentado, como ele tem se comportado, isso também é da alçada dele resolver. Eu acho muito complicado esse tipo de transferência. E ele é um cara talentoso, ele é um cara bom, ele tem um bom time na mão. É parte do processo do futebol. Ainda mais no Campeonato Brasileiro, que você tem 6 times disputando o campeonato, não são 2. Né? E o Palmeiras não é um time secundário, o Palmeiras é um dos principais times do campeonato. É uma questão de postura, né? É muito complicado. Toda vez que eu volto aqui, eu venho uma vez por mês. Aí tem algum caso de Abel para a gente comentar, engraçado. E acontece quase toda semana. Então, esse tipo aí, eu, sinceramente, acho que era o caso de rever a postura dele. E, às vezes, dá a sensação de que é um treinador, por ser, inclusive, de fora e não entender como funcionam as coisas no Brasil. E aí, isso é a minha leitura, a minha impressão da relação de Abel com o próprio Palmeiras. Não entender a grandeza. É a falta também de uma certa assessoria, né? Alguém chegar perto dele, instruir e falar, bom, evita esse tipo de conflito, né? Foca no seu trabalho, ou só se posiciona quando as coisas estiverem melhor. Nesse ambiente, nesse furacão que ele já está vivendo, ele procurar mais problema, acho muito complicado, muito complicado. Eu também não sei exatamente para quem esse recado, para quem essa reclamação, não sei se o Léo sabe. Bruno. Sabe, Léo, exatamente para quem? Oi, Milton, diga. Não, eu ia dizer só o seguinte, claro que o Léo vai dar a informação dele. Se ele gastasse a energia que ele gasta para falar do vizinho do prédio dele, para falar de jornalista e para jogar insinuações contra a arbitragem no ar, se ele gastasse toda essa energia para melhorar o time, o Palmeiras estava voando, né? Porque ele perde muito tempo, ele perde muita energia com esse tipo de coisa. Outro dia foi aquela bobagem que ele falou, porque o meu vizinho... E não era vizinho coisa nenhuma, né? Ele foi para a câmera no final do jogo, quando classificou contra o Atlético Mineiro, para xingar um monte de gente, provavelmente esses jornalistas todos, e foi contido pela comissão técnica, e aí na coletiva tem que inventar a história do vizinho, que era uma outra bobagem sem tamanho, né? Agora ele vai lá, não, são 4 jornalistas, como se isso fosse intimidar 4, 5, 10, 100 jornalistas, entendeu? Acho que o Irlan está absolutamente certo. A comunicação do Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, tem que enquadrar o Abel, tem que chamar ele no canto e falar, meu camarada, vamos parar de falar de jornalista, vamos parar de falar de vizinho, vamos falar de futebol, vamos fazer esse time jogar, porque o time do Palmeiras não está jogando. É simples assim. Essa energia toda tem que ser canalizada para o rendimento do time. No caso do Abel, né, Bruno, até outras vezes eu comentava aqui
A gente assiste as coletivas do Abel no pós-jogo, primeiro porque tem a certeza de que alguma coisa vai acontecer na coletiva dele. Em algum momento ele vai estourar e vai dizer alguma coisa meio como foi o caso do VAR, que estava a comer pipocas, né? Ou agora, como é o caso de estar criticando. Ele sempre, em algum momento, ele vai deixar alguma aspa interessante, mas eu particularmente, sempre fico muito tenso quando eu assisto, porque parece que ele vai me dar uma bronca a qualquer momento, assim, que eu tô lá em casa, tranquilo, ele vai pedir para eu tirar o pé da mesinha do centro, porque eu tô muito relaxado, porque ele tá sempre muito nervoso, o Abel. Mesmo quando ganha, inclusive, ele sempre tá muito nervoso. E ele criou dentro do ambiente do Palmeiras a sensação de que somos nós contra todos, né? Até isso meio que foi quase que um discurso do Palmeiras na caminhada para o título, que deu muito certo naquela época, e agora ele meio que repete isso, né? Até quando o Palmeiras não era considerado, por uma parte da imprensa, por nós aqui, no duelo contra o Atlético Mineiro, ele dizia, né, que a gente se analisasse que o Atlético talvez teria mais chance, porque tinha feito a melhor campanha da Libertadores, porque era o time que estava liderando o Campeonato Brasileiro, semifinalista da Copa do Brasil. Olhando uma série de fatos, de eventos, talvez o Atlético poderia ser apontado ali como favorito. E aí a maior parte da imprensa aponta o Atlético como favorito. O Palmeiras desclassifica o Atlético Mineiro sem vencer os 2 jogos, né? Desclassifica com o regulamento embaixo do braço, empatando os 2 jogos, mas tendo marcado um gol fora de casa. E aí ele dá ele estoura, né? Dizendo que era para o vizinho. O vizinho, na verdade, é um conjunto de muita gente. Tem jornalista ali no meio, tem uma parte da torcida, principalmente da torcida organizada, que pega no pé do Abel também, então, que não está satisfeita com esse momento do Palmeiras e tem se manifestou no jogo contra o Bragantino vaiando, apoiou durante os 90 minutos, assim que o árbitro encerrou a partida, a torcida vaiou, chamou o time de sem vergonha, e o Abel, na coletiva contra o Bragantino, ele disse que ele queria esse comportamento da torcida do Palmeiras, que se tivesse que vaiar, tinha que ser depois do apito final. E aí também entra o trabalho do jornalista. Se a gente tiver que criticar, vai ser depois do apito final. E se a gente tiver que elogiar o time do Abel, vai ser depois do apito final, como já foi feito outras vezes. E na coletiva de apresentação do Abel, no dia 4 de novembro do ano passado, ele disse, né, se é para ser justo, ele falou, vai ter momentos em que eu vou perder e vou ser o pior técnico do mundo, vai ter momentos em que eu vou ganhar e eu vou ser o melhor técnico do mundo. Ele falou isso. Então parecia que ele já sabia o que ia acontecer. Agora ele está meio resistente com essa verdade que infelizmente vem junto com o futebol que o Palmeiras está apresentando nos últimos jogos, né?